E aí, tudo certo? Hoje a gente vai desvendar dois termos que, olha, parecem super complicados, mas que na verdade estão no nosso dia a dia, moldando como a gente consome histórias: transmídia e crossmídia. Bora entender isso de vez? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Pensa bem, a atenção de todo mundo está dividida. É celular, a TV, a computador, é evento ao vivo. Como é que criadores e marcas conseguem contar uma história que faça sentido no meio dessa loucura toda? É um desafio e tanto. E para dar conta desse desafio, existem duas estratégias bem poderosas. Só que, vira e mexe, a pessoa confunde uma com a outra. Então vamos lá. Chegou a hora de entender a diferença crucial entre cross-mídia e transmídia. Ok, vamos começar pelo mais comum, aquele que a gente vê por aí o tempo todo. Muitas empresas usam, às vezes sem nem se dar conta do nome técnico. A ideia aqui é bem simples, bem direta: distribuir para conquistar. Imagina o seguinte: crossmídia é como se fosse pegar o mesmo livro e traduzir para várias línguas. A história em si não muda, entende? O exemplo clássico é aquele comercial de TV. A empresa exibe na televisão e depois sobe exatamente o mesmo vídeo no YouTube. O conteúdo é o mesmíssimo, só que em plataformas diferentes. O objetivo? Alcançar o máximo de gente possível. Beleza? Agora a gente sobe o nível. Vamos para a segunda estratégia, que é assim muito mais imersiva, mais complexa. Aqui a jogada não é só distribuir a história, é expandir o universo dela. Na transmídia, a história vira tipo um grande quebra-cabeça, e cada canal entrega uma peça diferente. Voltando para o nosso exemplo, a empresa passa o comercial na TV, certo? Só que no YouTube, em vez de só repetir o vídeo, ela solta, sei lá, os bastidores da gravação ou entrevistas com os atores. Para entender a história completa, para ter a experiência inteira, o público precisa pular de um canal para o outro. Uma coisa fortalece e completa a outra. E olha, essa citação do Nuno Bernardo, ela resume a ideia perfeitamente. A transmídia não quer só que o público assista à história. A ideia é que o público viva essa história. É sobre criar várias portas de entrada diferentes para o mesmo universo. Certo, então, para resumir tudo e não deixar nenhuma dúvida, a diferença principal está aí. De um lado, adaptar a história, do outro, expandir. Vamos colocar isso lado a lado para ficar bem claro. Olha que legal essa comparação direta. De um lado, no cross-mídia, a palavra-chave é adaptação. É pegar o mesmo conteúdo e espalhar em vários lugares, buscando alcance, uniformidade. É uma história em muitas telas. Do outro lado, na transmídia, a palavra é expansão. Cada lugar adiciona um pedaço novo da história, criando uma experiência mais rica, mais profunda. Não é uma história em muitas telas, é um universo com muitas histórias. A diferença é essa: repetir versus crescer. Ok, a teoria tá clara, né? Mas e na prática? Vamos ver como isso funciona no mundo real com alguns exemplos gigantescos do entretenimento que fazem isso com maestria. E aqui temos alguns pesos pesados: Star Wars, o universo cinematográfico da Marvel, o Rock in Rio e a nossa Turma da Mônica. Todos são exemplos perfeitos de transmídia. Eles não ficam presos numa mídia só, eles constroem mundos. Quer ver? Pensa na Turma da Mônica. Tem os gibis clássicos, né? Mas aí tem os filmes com atores que contam outras aventuras. Tem as graphic novels com um tom mais adulto. E tem até o Parque da Mônica, onde dá para entrar fisicamente nesse mundo. Cada um desses é um ponto de entrada diferente para o mesmo universo. E essa imagem ilustra o conceito de uma forma fantástica. O universo Marvel é o exemplo perfeito. A gente tem os filmes, claro, mas aí vem as séries que dão mais profundidade para personagens secundários, tem os quadrinhos com histórias que nunca apareceram no cinema e os jogos que colocam a gente dentro da ação. Cada peça funciona sozinha, mas quando a gente junta tudo, uau, se forma um mosaico narrativo muito mais rico. Tá, mas no fim do dia, por que essa diferença toda entre crossmídia e transmídia importa tanto? Bom, importa porque isso diz muito sobre uma mudança gigantesca na nossa cultura digital. A própria estrutura da internet, o fato de ser uma rede toda conectada, sem um chefe ou um ponto central, é o cenário perfeito para a transmídia acontecer. Essa estrutura toda aberta permite que várias vozes contribuam para uma mesma história. A internet acaba virando um grande lugar de memória coletivo, onde a história oficial e as histórias criadas pelos fãs vivem juntas, se misturando e se completando. E aqui está a grande virada de chave. A transmídia muda completamente a nossa relação com as histórias. A gente deixa de ser só alguém sentado no sofá, assistindo,
A gente passa a ser convidado a explorar, a ligar os pontos, a criar junto, a fazer parte da construção daquele mundo. A gente sai do papel de espectador e vira participante. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensa aí, nos filmes, séries, jogos ou até nas marcas que a gente acompanha, de qual grande universo narrativo será que cada um de nós já faz parte, às vezes sem nem perceber? Fica aí a pergunta para a gente pensar.